Olá, bom dia. São 6h03. O programa Notícia de Frente começando agora, nesta segunda-feira. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre economia. Existem promessas para reduzir o preço dos combustíveis e também tem o Vale Gás. Vamos falar também da CPI dos medicamentos, aquela que foi adiada na última sexta-feira. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, bom dia para você, Kleber Lima. Seja mais uma vez muito bem-vindo nessa semana que começa agora. Semana importante essa, viu, Luciana? Para Cuiabá tem um feriado depois de amanhã, dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, e de um aniversário de uma pessoa muito querida para você, para o Daniel, para todos os nossos telespectadores, que venha ser eu. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Kleber Lima. Daniel Petengil. Aqui é modesto. E bom dia a você. Olha, que nos honra com a sua qualificada audiência. Vamos começar a semana assim, com amor para dar, com amor no coração. ainda bem que é dia de uma santa e não de um santo, senão alguém ia ficar já passou, ainda né? muito mais O nosso dia já foi. né? Dia de todos os santos já foi, né? Tá bom. Bom dia para você, Daniel Petengil. Uma brilhante semana aqui pra gente, para você também. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia a você que nos assiste. Uma ótima semana a todos. É isso aí, uma ótima semana a todos. Já começamos aqui, gente, desejando de fato uma boa semana e também, olha, no sentido, sabe o quê? Financeiro, viu? Porque existem aí demandas em relação aos preços, né? Kleber Lima, Daniel, não tá fácil não, gente. Ir ao supermercado, tem gente que vai toda semana, tem gente que vai todos os dias, sabe por quê? Não tem mais condições de fazer aquela compra do mês, acaba comprando de pouquinho, para tentar aí, segurar o orçamento doméstico, fazer aquela renda que não está muito grande não, Daniel, chegar até o final do mês. Então a pessoa vai comprando aí a prestação, só aquilo que está faltando, aquilo que acaba. É uma situação difícil, viu? Muitos brasileiros estão aí na corda bamba. E o que acaba encarecendo tudo também são o que? Os combustíveis. A gente sabe, tudo aqui chega no Brasil, né, sobre as rodas aí dos caminhões. Mato Grosso, por exemplo, é um estado longe dos grandes centros, né, Kleber Lima? Nós recebemos praticamente quase tudo aqui através desta logística complicada. E nós sabemos o quanto os combustíveis têm subido muito aí, mas tem um anúncio do presidente da República, Jair Bolsonaro, que promete que a partir desta semana os preços nas bombas devem começar a cair. Então, eu vou chamar o repórter aqui, Oliveira Júnior, para trazer detalhes para a gente. Será que Oliveira já tem todas as informações ou ainda não? Porque existe uma cobrança, né? Para saber exatamente o que é que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer para conseguir reduzir os preços. Já temos imagens, então, do nosso repórter Oliveira Júnior para trazer para a gente mais detalhes em relação a esse alívio para o bolso, do qual a gente espera e aguarda mesmo com muita ansiedade. Temos já a imagem de Oliveira? Temos sim, olha lá, está em um posto de combustível. Bom dia para você, para a sua equipe, Oliveira. Sim, já estou aqui, Luciana. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber, Daniel. Você que acompanha o programa Notícia de Frente em todo o estado de Mato Grosso. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem, durante uma partida de futebol lá em Brasília, no Minas Tênis, a seguinte informação: que a Petrobras deve reduzir o preço dos combustíveis gradativamente nos próximos dias. Eu conversei com especialistas agora há pouco sobre este assunto e eles me disseram o seguinte: pessoal ligado ao Sidepetróleo, o setor de combustíveis aqui em Mato Grosso, que a medida não significa dizer que o presidente Jair Bolsonaro vai interferir na Petrobras para impor esta redução. Isso juridicamente é impossível de acontecer. Mas a Petrobras comunicou ao presidente que, devido à demanda do mercado global, o preço dos combustíveis vão baixar sim, não só da gasolina, como também do óleo diesel, que é uma grande demanda, é um pleito dos caminhoneiros, das transportadoras, que inclusive gerou protestos recentemente, né, aqui no país. Nós estamos aqui num posto de combustível, exatamente na Avenida Miguel Sutil, aqui na capital, onde, por exemplo, a gasolina está sendo vendida a R$ 5,79, o álcool a R$ 4,79 e uma fila de gente que madrugou
o Jean vai mostrar aqui, para abastecer com GNV, que está R$ 3,19. Então você veja a diferença, né? São motoristas de aplicativos, motoristas de táxi e até empresários, pessoas que optaram por usar o gás natural, o GNV, como combustível para se locomover, para trabalhar. Então, R$ 4,79, R$ 5,59, R$ 6,69, R$ 5,79. O preço vai variando, né? Gasolina aditivada, tal, diesel. E aí você vê essa diferença. Então, nos próximos dias, sim, nós deveremos começar a sentir uma queda sensível no preço dos combustíveis. Mas vai demorar um pouquinho, segundo me disse um especialista que eu conversei esta manhã. Então, só para deixar claro, não é que o presidente bateu o martelo e falou, não, eu vou baixar. Ele não tem esse poder, ele não pode interferir junto à Petrobras, né? Que é uma estatal independente. E a questão do preço do combustível, como nós já falamos aqui em várias reportagens, está atrelado, ligado diretamente à política internacional do barril do petróleo. Subiu lá, sobe aqui, sobe no mundo inteiro. Então, não é nenhum presidente do mundo que vai poder interferir para baixar. Agora, o que o presidente Jair Bolsonaro tem falado constantemente é que os governadores dos estados têm que reduzir a alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Essa é outra discussão. O governo do estado já anunciou um pacote aqui, o diesel, a redução 1%, muito pequena, salvo engano. Então, isso gera muita discussão. Vamos aguardar então para ver na prática quando é que nós vamos sentir no bolso a redução do preço do combustível e o impacto que isso vai trazer para a nossa economia. Ok? Voltamos com vocês. Obrigada, Oliveira Júnior, trazendo para a gente todas as informações, os detalhes aí desse último final de semana. E aí, senhores, eu vou lembrar aqui, olha só, o presidente mesmo, Bolsonaro, não deu uma explicação de como iria fazer baixar o preço. Porque, como a Oliveira disse, não depende do presidente, mas eu vou lembrar aqui que existe uma pressão forte sobre Brasília essa semana, porque tem a frente dos prefeitos, a frente nacional dos prefeitos, Kleber, que vai até Brasília justamente para cobrar modificações em relação até mesmo à política da Petrobras. Por quê? Esses prefeitos estão levando demandas importantes em relação ao transporte público, porque o transporte público onera muito para as empresas e também para os usuários. E a questão do combustível é o que faz todo o norteamento aí dos preços. Então, o presidente sabe que essa semana seria muito delicada para ele em relação à cobrança, porque já não cola mais o fato do presidente justificar o preço do combustível culpando os estados, falando, olha, mas o governo federal não pesou a mão nos impostos, acabou fazendo anistia, fez uma nova política, mas é culpa do governo. Então, ou seja, esse tipo de defesa do presidente, nós já entendemos que não justifica, não tem como os governadores resolverem essa equação do preço dos combustíveis. E aí vamos lembrar também que talvez esse anúncio aqui do presidente, que ele mesmo disse, olha, a Petrobras vai fazer um anúncio, estou apenas comunicando o que vai acontecer, ou seja, não é ele tomando uma medida. Mas vamos lembrar que os Estados Unidos e a China, eles se articularam, essas duas grandes nações e outras nações também estão usando o quê? A reserva do petróleo que tem. Só os Estados Unidos, Daniel, significa utilizar de uma reserva de mais de 50 milhões de barris do petróleo. É uma reserva técnica, mas que tem o poder de regular o preço. Será que nós podemos, talvez, acreditar que seja um efeito já dessa medida da China e dos Estados Unidos? É o que parece ser, porque realmente não houve grandes mudanças no cenário nacional, local, em relação a isso. E como bem disse o Oliveira, o presidente não tem esse poder de, já em uma canetada, interferir na Petrobras. O que parece, os especialistas têm dito que isso está ligado realmente ao cenário internacional, essa intervenção, essa conjunção entre Estados Unidos e China para tentar reduzir o preço, não deixar galopar tanto o preço do petróleo, que acaba, é lógico, com certeza, influenciando no preço da bomba, né? Agora, você também citou a questão da Frente Nacional dos Prefeitos. É um mês bem decisivo para eles, porque geralmente há uma pressão muito grande, né, na virada do ano, de dezembro para janeiro, para que haja uma recomposição, um reajuste no preço da tarifa do transporte coletivo nas principais cidades, né? E eles, com certeza, essas empresas estão pressionando os prefeitos, né,
dizendo que os insumos estão cada vez mais caros, mais altos, e com certeza o óleo diesel é o principal deles. E para que não haja esse desgaste também para a população, para que aconteça um reajuste na virada do ano, que sempre tem essa possibilidade, os prefeitos já estão se antecipando e vão tentar fazer essa pressão forte em cima do presidente ou de quem quer que seja, para que não deixe que isso ocorra, né? Porque realmente a gente vai lembrar, inclusive, lá de 2013, né, aqueles protestos contra o governo da presidente Dilma, começou em São Paulo com um reajuste do transporte coletivo. Realmente é algo que afeta diretamente o bolso da população. É isso aí, afeta diretamente. Então, assim, a gente pode entender que nesse momento essas duas pressões mesmo, Kleber Lima, à frente dos prefeitos em Brasília, as medidas tomadas por grandes nações, e o presidente já disse que não tem o que fazer. Vamos lembrar que quando ele fez a troca, né, da presidência da Petrobras, percebemos que não teve nenhum resultado positivo, muito pelo contrário, as altas consecutivas vieram e, enfim, os brasileiros ainda aguardam aí realmente, né, uma queda nos preços, porque subir não dá mais, embora isso seja possível também, mas o anúncio é de redução. Já é um bom sinal, talvez mostrando que pelo menos o presidente está preocupado com a economia, as eleições vêm aí, ele tem essa equação para resolver, até porque não é um único anúncio do governo. Tem também o Vale Gás, embora não seja suficiente para comprar um botijão inteiro, a gente vai falar desse valor daqui a pouquinho, que é de R$ 52,00, mas pelo menos mostra que o presidente começa a dar uma atenção maior para a economia, ou você acha que não, que foi apenas um fator aí de sorte diante do que outras nações tomaram como decisão, Kleber? Luciana, a Petrobras é uma empresa pública. Quem indica o presidente da Petrobras é o presidente da República, né? Então, esse argumento do presidente de que ele não tem autonomia para interferir é meio verdade. Isso não é rigorosamente a verdade. É uma pós-verdade, uma narrativa, e essa coisa de ficar culpando a Petrobras pelos aumentos, culpando os estados, culpando o câmbio, na verdade, uma tentativa de se eximir da responsabilidade que o presidente da República tem, sim, senhor. Porque, ainda que a decisão de indexar o valor do petróleo aos preços internacionais, ao câmbio, é uma decisão de Estado. E quando isso acontece, mesmo que sejam produtos internacionais, ao Estado existe a prerrogativa de fazer o controle do preço, adquirindo reservas, aumentando a sua presença naquilo, como na economia de um modo geral. Essa semana terminou, sexta-feira estreou aí a última temporada da Casa de Papel, La Casa de Papel, a série mais badalada do mundo nos últimos tempos, e ela, para quem assiste com um olhar além do entretenimento, né, uma das cenas assim marcantes dessa final da Casa de Papel é que quando os bandidos roubam o ouro do Banco Nacional da Espanha, eles estão roubando as reservas do governo. E aí isso provoca uma crise em cadeia na Bolsa de Valores, porque o Estado espanhol fica sem poder de garantia. Ele usa esse ouro para fazer essa mediação do mercado, né? Então, por que a gente tinha mais controle sobre o preço dos combustíveis no passado? Porque o Estado fazia mais controle do câmbio. Não deixava a coisa só na mão do câmbio. Deixar na mão do câmbio é deixar correr frouxo. E aí o mercado ele vai subir o que ele puder. Aí depois, na hora que ele vê que ele exauriu a capacidade do consumidor, ele baixa um pouquinho para as pessoas darem uma respirada, porque o mercado visa apenas o lucro. Então, o Estado tem sim uma responsabilidade, o Estado como o governo federal, né? Vamos dizer isso. E esse argumento, se é culpa de imposto estadual ou não, para mim isso já é página virada, está suficientemente explicado, as alíquotas dos impostos são as mesmas há anos, né? O que subiu foi o preço do insumo. A gente tem que parar com essa mania de achar que as pessoas caem nesse tipo de conversa, né? E também tem um aspecto que é fundamental. Ele fala, inclusive, no contraditório comunicado, olha, não é responsabilidade minha, mas eu quero dar uma notícia, né? Vai ter uma redução gradual. Isso. Gradual porque o que tem de mais que é gradual? É a aproximação das eleições. Então é preciso, ele está forçando a Petrobras para criar alternativa, ainda que artificial, de ir reduzindo esses preços, senão a eleição dele
está absolutamente comprometida, a reeleição. Bom, você falou de reeleição, a gente já poderia até falar de terceira via, mas antes, quando você disse, Kleber, olha, é uma forma talvez do presidente trazer para si o protagonismo dessa história e que não é ele o protagonista, né? Uma política cambial, a gente falou das medidas aqui de outras nações, mas nessa mesma seara, Daniel, tem o auxílio gás. Nós sabemos ainda que tem também o Auxílio Brasil, no valor majorado de R$ 400 para os brasileiros, com a promessa já de sair o pagamento agora, certo? E também tem o Auxílio Gás, no valor de R$ 52 a cada 2 meses. Ou seja, entrando novamente aí nesse cenário para poder favorecer aquelas pessoas que estão aí na margem da pobreza e extrema pobreza. Mas aí eu vou lembrar aqui que, inclusive, até manchete aí do jornal A Gazeta, mostrando um dado econômico que atinge todos os brasileiros, mas é o dado mais concentrado aqui em Mato Grosso. Por exemplo, de cada 10 mato-grossenses, 7, gente, estariam endividados. Ou seja, é um número muito preocupante, porque nós sabemos que pelo menos Mato Grosso ainda tem disponibilidade de empregos, por exemplo, tem uma economia, de certa forma, mais favorecida em relação aos outros estados por conta do agronegócio. E mesmo assim, Daniel, me chamou a atenção, viu? 7 estão endividados. Então, esse cenário, se a gente for colocar em nível país, a nível Brasil, é muito mais acentuado. E aí o presidente vem com essas medidas, tentativas de medidas econômicas, pelo menos para favorecer quem mais necessita. Só que esses encargos recaem a todos os outros, porque essa conta tem que ser paga do mesmo jeito. Exato. E o Vale Gás de R$ 52, como você disse, a cada 2 meses, eu pelo menos ainda não vi qual vai ser o conjunto, o pacote inteiro dessa conta, né? Quanto e de onde vai sair esse valor. De qualquer forma, fica claro a intenção do presidente de entrar em 2022, que é um ano decisivo, um ano de eleições, em que ele vai buscar a reeleição com esse caráter social muito acentuado, né? Algo que não aconteceu nos outros 3 anos do mandato dele. Também houve aí, a pandemia atrapalhou um pouco. Então, o orçamento, inclusive, essa é uma informação, deve começar a ser votado a partir dessa semana no Congresso, a lei orçamentária, né, federal, e mantendo aí, também tentando abrigar esse tipo de auxílio, né? O auxílio gás, também esses benefícios sociais que vão ser pagos à população mais carente, mas também não deixa de ter previsão do famigerado orçamento secreto, que, de acordo com a apuração dos veículos de comunicação, vai chegar a 16 bilhões de reais para o ano que vem. Tá certo. Agora eu vou pedir até para o nosso super cinegrafista Wilson Coité mostrar aqui para a gente a manchete do jornal A Gazeta. Eu disse que 70% dos mato-grossenses, né, são os cuiabanos. Kleber Lima, por favor, explica aí então melhorzinho para a gente, por favor. Aproveitar para mostrar a capa do jornal A Gazeta desta segunda-feira, dia 6 inteira, né, Luciana? É isso aí, lá em cima, destaque para o Galo, vence, jogaço e ergue a taça depois de 50 anos, né? Sim. Que coisa, isso nós já tínhamos, né, prenunciado aqui. Cuiabá faz jogo hoje, Hamilton ganha outra, empata com Verstappen. E aqui a manchete principal do jornal, dívidas e mais dívidas. 72% dos cuiabanos estão com contas no vermelho. 7 em cada 10 pessoas de Cuiabá estão endividadas, segundo a última pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor PEIC. A situação recorrente em Cuiabá e Mato Grosso é reflexo da instabilidade econômica do Brasil, desemprego, queda na renda das famílias e inflação alta. O economista aponta que a responsabilidade financeira é fundamental para colocar as contas em dia e sair do vermelho. E orienta que as pessoas façam planilhas para organizar e compreender o contexto financeiro do momento e assim sair do buraco. Outro destaque aqui, Coité, barbárie, padrasto é preso por abusar das 4 enteadas por 2 anos. Absurdo, né? Creches não atendem demanda e um destaque de política. Articulações põe Geller como vice de Mauro Mendes, o deputado Neri Geller. Seria aí... Depois a gente entra nisso, né, Daniel? Sim, vamos conversar. Os destaques dessa segunda-feira do Jornal A Gazeta.
já nas bancas. Sempre tive vontade de falar isso. Realizou o seu sonho? Realizei hoje. Opa, que bom, gente. Estou aqui dando uma olhada nas mensagens, daqui a pouquinho eu vou trazer, tá bom? As mensagens, porque, olha, o Falei pessoal mensagem, começou Luciana, bem cedo, hein? Eu encontrei um casal muito querido num velório que eu estive no sábado. Aí eles vieram assim, me reconheceram, né? Aí vieram e falaram, olha, eu não concordo, a mulher que falou, né? Eu falei, eu não concordo em nada que o senhor fala, mas eu assisto todo dia. Eu falei, grato, grato por discordar de mim todos os dias. Aí me fala por quê depois, manda umas mensagens lá que a gente pode até mudar de opinião, né? Quem sabe? Eu acho que ela mandou. E o marido também. Ela mandou então, mandou aí? viu? Mandou então, viu, gente? Olha eu achei só. engraçado. Discordância salutar, eu discordo, mas eu assisto. É isso É aí. a tolerância, é o respeito, viu? Exato. Então, assim, a gente gostaria de todos os dias agradar todo mundo, mas isso não é possível. E nós fazemos aqui uma análise das informações. Então, ou seja, em todos os momentos, não quer dizer que eu vou concordar com o Daniel e nem com você, Kleber Lima. Já discordei do Kleber, já discordei do Daniel, já concordei com os dois. E assim que é, já mudei de ideia também, porque isso é nato do ser humano. A gente vai analisando, vai estudando e o que é importante mesmo, né, o que a gente precisa levar em consideração, Daniel e Kleber, pelo menos é o que eu faço, é pesquisar sobre, né, o andamento das decisões, porque a gente vai... Sempre tem algo que eu acho muito importante, diz o seguinte, olha, que a luz do conhecimento, ela vai clareando cada dia mais. Ou seja, muitas vezes começamos no escuro e você vai buscando a informação e aí o seu pensamento vai clareando. E é assim que acontece, porque no Brasil, gente, a notícia amanhece de um jeito e anoitece de outro, muda no caminho várias vezes, não é? Mas é isso aí, opinião não é para a gente concordar e só discordar, é para a gente analisar. Cada um aqui vai ter um parecer diferente. Estou certa ou estou errada, Daniel? Certíssima. Essa busca por conhecimento é incessante na nossa vida, né? E nós não somos os donos da verdade, muito longe disso. Não, só colocamos e analisamos os fatos principais do dia, da semana, para que você também interprete seus fatos, seus dados e tenha a sua opinião final sobre os assuntos. Tá certo, então, gente. Olha, e falando, então... estamos falando aqui dos preços, da economia, do presidente Jair Bolsonaro. Vamos falar um pouquinho da terceira via. Será que a gente pode entender, Kleber, que agora é o momento já de realmente começar a afinar ainda mais esse caminho da terceira via? E por que estou perguntando isso? Bom, está acabando já o ano, sabemos que isso vai esquentar muito mais lá para fevereiro e março. Mas existem já alguns desdobramentos aqui, algumas conversas, e os brasileiros estão com dificuldade de entender. Por exemplo, novamente o João Dória disse que vai conversar sim com o Sérgio Moro. Só que o Eduardo Leite também quer conversar com o Sérgio Moro. E nós sabemos que, pelo menos até esse momento, o líder aí da terceira via, Kleber, se desenha como o Moro. Sabemos também que João Dória, do PSDB, não é alguém que aceita estar em segundo plano, não. Mas você acredita que, diante dessas conversações, a gente pode ter aí, de fato, Dória com Moro, mas o Moro sendo o protagonista dessa terceira via, juntamente com o Tucano? Ou você acha que isso é impossível diante do comportamento de Dória, das ambições dele? Em política nada é impossível. Você veja que se cogita hoje, ou cogita-se, uma composição do Geraldo Alckmin com o Lula, né? Agora, também não creio que seja provável, não seria razoável que alguém abandonasse o governo do maior estado do Brasil, que é São Paulo, uma das maiores economias do mundo, uma das maiores populações do mundo, para ser vice de alguém que não tem mandato, né? Então, isso não é razoável que se admita. Então, muito provavelmente, o que o Dória anseia é ter o Moro como vice, e a mesma coisa do Eduardo, né, Leite, porque também é governador de um estado importante, ainda que em recuperação, mas é um estado importante, já é poder, né? Ninguém abdica de poder assim.
sem uma perspectiva muito real de outro espaço de poder. Ou porque tem algum problema ali, não dá mais conta de ficar ali. Mas né? só deixa eu fazer uma pergunta já, você falando sobre isso, sem querer te atrapalhar. Mas aquilo que eu disse, você disse do João Dória, seria mais fácil a gente entender. Claro, o Dória que é o Moro, né, no caso como vice, mas quem lidera a terceira via é o Moro, não é o Dória. E aí o Moro aceitaria isso? Então, acho difícil essa composição para o primeiro turno. Agora tem o segundo turno. Né? Precisa entender que o que o Moro representa hoje no cenário pré-eleitoral, que como você bem lembrou, Luciana, ainda falta muito tempo, né? Então, assim, a gente vai ter um momento mais delineador, me ajuda aí. Delineador, né? Dessa disputa a partir de abril, que é quando se abrir e se fechar a janela partidária. A janela partidária vai funcionar aí como a escalação dos times, né, do campeonato. A gente vai ter o Campeonato Brasileiro, então tá, quais times vão se inscrever, quem que caiu, quem que vai jogar. Então, abril a gente vai saber quem que vai jogar. Aí começa a ficar mais claro, mais delineado como é que vai ser essa disputa. Por exemplo, a notícia do fim de semana é de uma possível formação de uma federação de partidos que envolveria a esquerda, né? Então, PSB, PT, PCdoB, PV iriam formar uma federação de partidos. O que é a federação, grosso modo? É uma novidade para a eleição do ano que vem, né, Daniel? Sim. É uma coligação de 4 anos. Não é uma coligação que não se desfaz após a eleição. Ela dura durante 4 anos. Mas já define um campo. É diferente do PT jogar sozinho, porque não vai ter coligação nos estados para proporcional, né? Para a eleição presidencial já não tinha eleição proporcional. A coligação para cargos majoritários continua, mas para proporcionais não. Com a federação, ela se reproduz nos estados, então isso resolve em boa parte alguns problemas e cria outros. Por exemplo, uma federação com esses partidos que eu citei agora, PT, PSB, PV, PCdoB, como é que fica a situação do deputado Max aqui em Mato Grosso, por exemplo? Que é do PSB. Ele fica no PSB, num cenário desse, porque ele fica impedido de apoiar o Mauro Mendes, por exemplo. Fica impedido de apoiar o Hélito Fagundes, que era muito ligado, né? Ele vai ter que escolher, saindo dessa federação. Então, assim, muitas conversas que acontecem agora, e com esse advento do Moro se destacar hoje como o terceiro da disputa, ainda embolado com o Ciro, é verdade, ainda não distanciou, ainda está na margem de erro com o Ciro, mas ele tem uma tendência aí de se distanciar. Isso desloca-se um pouco a polarização das narrativas, não a da disputa real. A disputa real ainda continuará, a meu ver, entre Lula e Bolsonaro. Mas do debate, quem vai polarizar esse debate, pelo menos agora nessa incursão do Moro, é Moro e Bolsonaro. Já está acontecendo isso. Por quê? Porque o Moro coloca em risco a reeleição, a condição do Bolsonaro de disputar o segundo turno. Então, assim, nós vamos ter uma disputa para ver quem vai com o Lula para o segundo turno muito acirrada. É o que já começa a acontecer. Sinal, desculpa, que o Moro, a candidatura do Moro tem incomodado essa parte do eleitorado do Bolsonaro, é o fato de alguns generais oficiais do Exército já estarem pulando para o outro lado. Exemplos, o general Santos Cruz, que foi ali braço direito do Bolsonaro, foi secretário de governo dele, e agora filiou-se ao Podemos, de Sérgio Moro, e tem adotado um discurso bastante ácido e crítico contra o presidente. E informações de bastidores dão conta também que outros generais estão muito mais simpáticos à candidatura de Sérgio Moro e estão desembarcando ali do grupo de apoio do presidente. Agora você usou também, falando sobre o João Dória, uma palavra importante que é ambição. Ele também já deixou claro ali para todos os possíveis parceiros dele de que ele não vai abdicar da candidatura à presidência, né? Ele vai se lançar à disputa ao Planalto e não aceitaria, por exemplo, uma posição de vice. Mas, como bem nós estamos dizendo aqui, o Kleber também disse, em política nada é impossível,
há essa possibilidade de composição com o Sérgio Moro, até porque as primeiras pesquisas já indicam em que ele pode dar uma desgarrada, se firmar como o principal nome da terceira via, juntamente com o Ciro, que já é de outro espectro político. Falando nisso também, o Sérgio Moro esteve no final de semana, de sexta ou sábado, lá no Rio Grande do Sul para conversar com o governador Eduardo Leite, né, também sobre política. Não está descartada, né, uma posição do Eduardo Leite em relação ao partido dele, tentar também, de repente, alterar, mudar de casa, né? São muitas conversas nesse lado da centro-direita ali, né? Encampada aí pelo Sérgio Moro, pelo João Dória. O João Dória que tenta quebrar um jejum aí, né, de governadores de São Paulo que se lançam a candidatura à presidência da República, mas que não conseguem lograr êxito, né? Ele é mais um que não vai, né? Esse aí esquece. O Dória esquece. Se ele tiver algum juízo, ele vai continuar governador de São Paulo. Mas eu quero destacar um pouco mais do que eu falei aqui sobre essa coisa do papel do Moro nesse cenário, Luciano. Por que eu avalio, que eu analiso, que vai haver uma disputa entre o Moro e o Bolsonaro para ver quem vai para o segundo turno com o Lula? Isso é forte que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte: o Lula já está no segundo turno. Líder nas pesquisas, sim. O Lula até da cadeia influenciou o candidato do PT, que foi para o segundo turno. O PT vai para o segundo turno. Então esquece que ele não vá. E por que o Moro surge com essa força? Porque a bandeira anticorrupção que o Bolsonaro tinha, na verdade, nunca foi do Bolsonaro, era do Moro. Era do Moro. Bolsonaro nunca representou o combate à corrupção coisa nenhuma no Brasil. Ele era do baixo clero do Congresso, ali vivia das migalhas do Centrão durante 30 anos, né? E agora, nos braços do Centrão, ele fez uma opção. Então ele troca, o Bolsonaro troca a referência, a plataforma, a narrativa de combate à corrupção pela governabilidade do Centrão. Então, com isso, ele dá espaço para um candidato que tem essa bandeira em primeiro plano, que nesse caso, é o Moro. Aí é que está a força do Moro. E tirando de quem? Do Lula, não. Quem tem essa bandeira de anticorrupção já não votava no Lula. Votava no Lula por outras razões, né? Então, é por isso que eu afirmei aqui, Luciana, que Sim. A minha expectativa é essa, que o Moro e o Bolsonaro vão se digladiar aí, brigar mesmo, é briga de foice no escuro, para ver quem que vai disputar o segundo turno no Lula. Mas é possível alguém com a máquina na mão perder? Nós vimos isso aqui, o Pedro Táxi perdeu, não foi? Perdeu, com a máquina na mão, ficou em terceiro lugar. Olha, vamos aqui lembrar, gente, nesse momento, obrigada, Kleber, eu vou daqui a pouco fazer perguntas para você, tá bom? Vou te sabatinar, Kleber Lima. Olha só, gente, temos 14 nomes até o momento, é isso, de pré-candidatos, tá bom? Vou lembrar aqui, Jair Bolsonaro, do PL, Lula, do PT, Sérgio Moro, do Podemos, Ciro Gomes, do PDT, João Dória, do PSDB, Rodrigo Pacheco, do PSD, Simone Tebet, do MDB, Luiz Henrique Mandetta, do União Brasil, Luiz Felipe Dávila, do Novo, Alessandro Vieira, Cidadania, André Janones, do Avante, Cabo Daciolo, Brasil 35, Leonardo Péricles e também tem aqui Aldo Rebelo, ainda sem partido. Kleber Lima, diante desse cenário que você disse, Daniel, é a mesma pergunta para você. Por exemplo, nós temos um seguinte cenário: Ciro e Lula, eles disputam o mesmo eleitor. E aí eu digo para você, Bolsonaro e Moro também disputam o mesmo eleitor, ou seja, aí duas terceiras vias enfraquecendo as duas principais polarizações. Hoje nós temos esse cenário, isso se concretizar a gente entende o quê? Que vai ficar mais acentuado ainda depois que realmente as coligações, né, forem feitas. Somente depois dessas composições é que de fato você acredita que vai definir, por exemplo, Lula vai para o segundo turno junto com Moro, ou podem ter também algumas outras surpresas diante das composições? Ou você está sinalizando aí, não está enxergando que pode ter alguma modificação capaz de mudar esse cenário? Não, eu já disse aqui algumas vezes que o Ciro é o plano B do Lula, assim como o Moro surge como o plano B do Bolsonaro. Mas não é o plano B do Lula e do Bolsonaro, dos eleitores, né? Então,
naturalmente votaria no Lula, mas está com algum desconforto, vê no Ciro essa possibilidade sim. O Ciro está no mesmo campo político-ideológico do Lula, né, da centro-esquerda. Da mesma coisa o Moro em relação ao Bolsonaro. O problema é que o eleitor de centro-esquerda está mais consolidado, por isso que o Ciro não cresce. O Ciro está empacado aí de 5 a 8, um ano, empacado, aí ele ensaia a fazer um discurso mais refratário ao Lula, mais crítico ao Lula, aí ele encolhe, né? Que aí aquele cara que está com ele ainda está assim, ele é Lula de coração, ele só está meio envergonhado. A hora que o Ciro bate muito duro, aí ele fala, não, aí não, né, Ciro? Aí eu tava indo bem. Já o eleitor do Moro, não, ele não tem esse remorso de estar deixando o Bolsonaro, porque ele já ia com o Bolsonaro meio envergonhado. Certo. O que é comum, as pesquisas todas mostram isso, muita gente justifica as coisas erradas que elas enxergavam no Bolsonaro em nome desse combate à corrupção. Quando ele perde essa bandeira, Daniel, do combate à corrupção, a pessoa perde a justificativa para aceitar as outras histrionices do presidente. Aí, por isso que elas vão com mais convicção com o Moro, por isso o Moro está crescendo. Daniel. Agora, só uma coisinha que eu queria falar dessa lista de 14, eu contei até o Ciro. Aí eu não dei conta mais de contar, exceto a hora que você falou Daciolo. Mas o Ciro, Ciro foi o quarto número, viu? Você deixou só 10, então, para trás. Eu até comecei a anotar, Dória, Pacheco, Simone, Tebet, Mandetta, nomes mais fortes, né? Aldo Rebelo esquece. O Mandetta, inclusive, acho que já anunciou que não vai candidato. Não faz nem espuma mais isso aí. Tá. Agora, o Daciolo, eu acho que assim, apesar, ele vai ser candidato, né? Ainda que seja para falar meu nome é Daciolo, mas ele dá umas desequilibradas nos debates, eu acho que ele chama atenção. Né? Ok, mas foi conhecido como Cabo Daciloco também. Muito engraçado. Mas assim, eu concordo, eu acho também que o eleitorado do ex-presidente Lula está, de certa forma, já consolidado. Exatamente essa é a estratégia que os adversários tentam pensar, mas não conseguem, porque vai ser difícil retirar ou aumentar a rejeição, né, ao nome do presidente Lula, ex-presidente Lula, porque apesar dele já ter sido preso e mensalão e petrolão, mas esse discurso de que ele é corrupto e tudo mais, parece que já foi superado, né? Então, eu não sei qual seria a arma eleitoral do Sérgio Moro ou do Jair Bolsonaro para tentar tirar um pouco aumentar a rejeição e tirar um pouco dos votos do presidente Lula. O Ciro também fica nessa linha tênue entre pesar um pouco mais a mão sobre o ex-presidente Lula ou não, porque quando ele faz isso, ele acaba apanhando bastante desse possível eleitorado dele. E creio sim que essa terceira via, o Sérgio Moro tem liderado esses debates e ele tem condições reais de tirar o voto daquele eleitor do Jair Bolsonaro que votou com um discurso de antissistema, de antipolítica, mas que acabou se decepcionando com o mandato e principalmente agora, mais recentemente, com a entrada, o retorno do Jair Bolsonaro ao Centrão, né? Esse discurso anticorrupção realmente pertence ao ex-juiz Sérgio Moro. Tá certo, gente. Olha, as mensagens aqui estão pipocando, eu tô adorando, viu? Continue mandando, porque eu vou chamar um rápido intervalo, mas na volta eu já venho aqui com as suas mensagens. E agora vamos dar aquela espiadinha no trânsito. Fomos diretamente para a Avenida Historiador Rubens de Mendonça, um girozinho aí, e voltando lá para a Avenida do CPA, o movimento aí tomando um pouquinho mais de corpo, 6 horas e 41 minutos, voltamos já.